bem-vindos ao evento Família e Escola em Dificuldade de Aprendizagem. Recomeçamos o nosso programa a falar sobre hiperatividade eficaz. Temos conosco, direto do Brasil, a doutora Maria das Graças Caseira. A doutora Maria das Graças Caseira é psicóloga com mestrado em letras pela Universidade do Oeste, do Brasil, de Foz do Iguaçu, docente de psicologia e escritora. Boa tarde, doutora Graças Caseira. Boa tarde. Só um minutinho, doutora Graça. Ao público, se forem fazer perguntas, eu ouço a pergunta e passo aqui então para a doutora Graça, porque o microfone não faz intervenção. Ok? Então, eu falo e eu transmito. Você aqui é a mediadora de vocês. Então, Graça, podemos começar. Bem, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite da querida amiga Rosânia Fernandes. Nos conhecemos há muitos anos, né? E eu me sinto muito orgulhosa de ver aí dirigindo um projeto tão importante que é a educação e o esclarecimento, né? Que é uma das tarefas mais nobres que a gente tem depois de ajudar as pessoas, ajudar de fato através da educação. Isso é uma das tarefas nobres e que eu me sinto muito orgulhosa de poder trabalhar nesse sentido e de ter amigos nessa área. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então, doutora Graça Caseira, vamos começar então a falar sobre a hiperatividade eficaz? Sim. Sim. O meu estudo sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade infantil começou em 1991, quando eu descobri que eu era hiperativa e não sabia o que significava isso. Não havia essa discussão, essa divulgação como há hoje em dia, que até é moda. E, em função disso, eu saí da faculdade de arquitetura, que eu gostaria de ter ingressado, e optei por estudar psicologia, achando que na psicologia eu compreenderia mais esse transtorno, que eu não sabia o que era, não tinha mínima noção de saúde. A minha área sempre foram as artes. Então, eu ingressei na faculdade em 92, na Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das primeiras do Brasil, e comecei a estudar. E o primeiro estudo que eu vi publicado foi justamente o meu, em 93, um ano depois, em Psicologia do Desenvolvimento, sobre esse tema. Eu me lembro que não havia livros em português sobre esse assunto, o que me intrigava muito, e eu comecei a ter que ir para o Instituto de Psiquiatria para ter acesso aos artigos científicos da área médica, que eram todos em inglês e em inglês técnico. E eu comecei com Catando do Milho. Catando do Milho aqui no Brasil é traduzir palavra por palavra. Quando eu terminei meu curso, aqui no Brasil, nós apresentamos um estudo escrito. E, obviamente, o meu estudo escrito era sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Nessa altura, eu já havia viajado para os Estados Unidos e também para a Europa e observado vários livros que saíram por autores americanos, estadunidenses, e que foram ao mesmo tempo traduzidos para o português de Portugal e para o espanhol, tanto da Espanha como da América do Norte e também América Central. E muito tempo depois é que esses livros passaram a ser traduzidos para o português americano, ou seja, o português brasileiro, né? Eu já havia lido o livro em inglês original. Então, quando eu publiquei meu livro em 2000, no ano de 2001, não havia tantos livros no idioma português como há hoje em dia aqui no Brasil. Era ainda uma novidade. Então, o meu livro foi mais um guia, principalmente para quem descobre
sabe nada sobre o assunto como eu, né? Havia sido aos 19 anos. E aos pais, aos professores e também esposos, maridos, irmãos, e principalmente para o jovem que está numa escola, convive com outros colegas e que é chamado de hiperativo e nem sabe o que é isso. E eu não queria repetir no meu livro algo que eu havia visto como marcando pela doença, hiperatividade infantil, como é o nome mais popular. Eu quis colocar como sobreviver à hiperatividade, e daí o termo hiperatividade eficaz. Uma vez que é um quadro sindrômico, não é uma doença propriamente dita, ele não tem cura porque não é uma doença. A gente aprende a conviver com este excesso de energia e essa tendência de dispersão. E esse estudo é muito importante porque eu fiz uma retrospectiva histórica. Eu localizei isso, por exemplo, pela psicologia evolucionista, que é de origem mais darwiniana, né? Que explica que até bem pouco tempo os hiperativos eles eram os desbravadores, os descobridores, aqueles destemidos que por impulso descobriam novos caminhos. E por isso que na capa eu coloquei o monumento dos descobridores, porque apesar de ser um quadro sindrômico, ele tem o seu lado bom, né? E é justamente esse lado bom que eu sugiro que o leitor aproveite para usar em sua própria recuperação, em sua própria reabilitação existencial. Como que eu consegui superar? Eu consegui superar através do estudo, compreendendo a síndrome, estudando outros casos, conhecendo outras pessoas e pessoas que também convivem com os hiperativos, e aprendi a manejar os sintomas, principalmente relacionados à desatenção. Então, de vítima, eu passei a ser terapeuta de mim mesma. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a proposta é justamente de tornar o cliente terapeuta de si mesmo. E é essa experiência, essa minha trajetória, não pessoal, mas antes de tudo como intelectual, pesquisadora, é que eu sintetizei nesse livro. Esse livro, hoje ele resume praticamente 2 décadas de estudos. Eu comecei com 19 anos, publiquei o livro com 29 anos e publiquei a segunda edição aos 38 anos. Eu tenho hoje 40 anos. Este livro, eu acho que eu fui, de certa forma, muito corajosa, ou talvez impulsiva, em publicar um livro de saúde mental aos 29 anos de idade. É muito difícil uma pessoa se expor, né, dizendo que tem a síndrome e, ao mesmo tempo, dando um caminho de como se superar. Eu interpreto que a segunda edição do livro, que é essa atual, que eu mesma bolei a capa, eu fiz questão de bolar a capa, a contracapa, a orelha do livro, o conteúdo do livro, tudo foi criação minha, para mostrar o seguinte: sim, somos imperativos, mas implica que sejamos incapazes. Quando alguém confia no potencial do hiperativo e dá a oportunidade para ele crescer, ele cresce, né? É uma pessoa mais ativa que o normal, é uma pessoa mais desatenta, uma tendência de distração muito maior que o normal, há uma dificuldade de focar, né? E para isso há técnicas, né, que eu explico aqui no livro. E também há uma dificuldade maior de pensar antes de agir e falar, que é a impulsividade. O transtorno de déficit de atenção ele é marcado por 3 sintomas. O primeiro subtipo é o propriamente desatento, é o TDA, transtorno de déficit de atenção. E este subtipo não tem a hiperatividade. O segundo ele é mais comum em meninas, porque as meninas não são tão ativas como o menino, como
com os meninos. O segundo subtipo é o mais comum, é o TDAH, que é o hiperativo propriamente dito. É esse que, numa média de 30 alunos aqui no Brasil, num estudo pela Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que foi fundada em 99, no ano que eu me formei, né? Eu já estava saindo do Rio de Janeiro e voltando para o Sul, mas evidencia, a cada 30 alunos, um é hiperativo, numa média de 2 a 5% da população. O hiperativo, ele polariza muita atenção, porque é uma criança que não para. Uma criança, normalmente, ela não para, mas o hiperativo, ele é mais agitado que o normal. E há um terceiro subtipo, que é pouco estudado, que é o propriamente impulsivo. É o TDAHI. É o terceiro subtipo. Este, necessariamente, ele não tem o problema da desatenção, porque ele faz as tarefas da professora num tempo recorde. E aí ele tem a maior parte do tempo para fazer o quê? Então, é aquele aluno que tem traços de superdotação. Ele aprende muito rápido e ele tem uma margem de acerto muito alta, diferente do hiperativo. O subtipo hiperativo e o desatento, eles erram os detalhes. Quando eles vêm, eles perderam os detalhes. Eles estão fazendo a questão, estão fazendo a tarefa, aí de repente passa um estímulo mínimo e ele se perde no raciocínio e responde qualquer coisa, ou simplesmente esquece de explicar, ou esquece de responder. Então, a professora sabe que ele sabe, mas errou por desatenção. Uma vez ou outra, toda criança comete, mas quando é frequente, num período de 6 meses, ocorrendo em mais de um ambiente, na escola, em casa ou no ambiente social, aí sim o pai e a mãe começam a se preocupar, e a escola também. Normalmente, quando a criança está correndo risco de repetir de ano, ou dando muito problema de comportamento por não parar quieta, aí é que os pais são chamados, né? E é um grande susto, porque os pais não entendem muito. E hoje o problema não, ao contrário da minha época, o problema não é a falta de informação, o problema é o excesso de informação. Então hoje eu tenho a impressão que todo mundo é hiperativo. Então, quando a criança não educada, sem limites ou ansiosa, é tida como criança hiperativa. E está havendo um problema, inclusive aqui no Brasil, de medicar demais as crianças, né? E não tratar, e não avaliar, não fazer uma avaliação mais profunda nesse sentido. Hoje, a grande questão, eu trato mais de adultos hiperativos. A minha área não é tão infantil. Eu já trabalhei em escolas, aqui em Foz do Iguaçu, eu trabalhei em 9 escolas, num total de 5.000 alunos, e eu atendi muitas crianças com perfil hiperativo nesses 3 subtipos, o desatento, o hiperativo e o impulsivo. E, ao mesmo tempo, eu vi o quanto que é importante o papel dos pais com as crianças e também dos professores. Quando há um estigma muito grande, quando a criança é xingada por nomes, por apelidos, quando ela também sofre bullying dos colegas, o rendimento dela, que já é complicado pela própria questão da desatenção e hiperatividade, tende a cair muito. A autoestima de uma criança hiperativa, como de um jovem e um adulto que teve hiperatividade na infância, é extremamente frágil. Eles acordam com 1000 sonhos, com 1000 projetos, com 1000 ideias novas e dormem. Eles vão dormir, terminam um dia insatisfeitos, inseguros, e os erros são erros mínimos, por detalhes mínimos. Então eles são gênios em vários assuntos, mas eles erram por coisas bobas, né? E aí a pessoa entra num conflito de identidade. Quem sou eu? Será que eu sei mesmo? Será que eu aprendo mesmo? E aí, como ele vira o bode expiatório, ele vira o centro das atenções
ponto só, é porque eu estou falando comigo assim, um pouquinho insegura de repente, mas está tudo claro, né? Porque o português brasileiro é um pouquinho diferente, aliás, é muito diferente, né? Um segundo ponto que eu vejo que pega mais, tanto nas crianças como nos jovens e nos adultos, é a dificuldade com a auto-organização, principalmente com relação ao tempo. Há uma defasagem muito grande com a percepção do tempo. Então, elas se perdem no calendário. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: como é a sua agenda? Então, geralmente, as pessoas guardam de memória, não anotam as atividades do dia, não tem o hábito de checar uma agenda, não tem o hábito de verificar uma agenda, os compromissos de cada dia, ou seja, o diário, e aí as atribuições, as obrigações vão se acumulando e chega um ponto que a pessoa perde completamente o foco nas finanças, o foco no trabalho, e começa a ver desavenças, tanto no trabalho quanto em casa também. Então, em termos de tratamento, o que eu indico e oriento, e eu foco, né, na orientação, é justamente dar condições para que tanto a criança quanto o jovem e o adulto tenham uma rotina previsível, objetiva e principalmente estável. Lares em que não há horário para nada, em que o pai tem uma opinião, a mãe tem uma opinião e o professor tem uma terceira opinião, a criança fica desorientada. Por que a criança fica desorientada? Especialmente a criança hiperativa. Porque se cada um tem uma visão, uma opinião, isso dá direito a ela também ter a sua própria opinião. Então ela não segue ninguém, ela vai seguir ela mesma. Porque cada adulto está falando uma coisa diferente e geralmente não entende. Eu me lembro, na minha vida de estudante, eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada, porque eu tinha facilidade para compreender coisas que eu gostava, extrema dificuldade para gravar e memorizar e compreender assuntos e temas que não me agradavam. Então, eu tinha que me trancar no quarto e ficar repetindo, e aquilo era um esforço. E eu via que os meus colegas gravavam as coisas com mais facilidade, e eu não. Eu vivia no mundo da lua, sem contar que eu não parava. Dos problemas que eu tenho bem gravados na minha memória foi numa aula de história. Olha só que coincidência, né? A prova a gente tinha que decorar quais eram os nomes das caravelas, né, que chegaram ao Brasil. Santa Maria, Pinta e Nina. E eu não gravava o nome das 3 caravelas. Aliás, eu mal sabia o que era uma caravela. A professora não falou que era um barquinho primitivo, muito diferente do de hoje, ou seja, ela não contextualizou, né? Aí, até eu entender que caravela era um barco parecido com a canoa, mas um pouquinho maior, levou um tempo, né? Uma abstração, porque o assunto não foi ali decodificado. Depois eu tinha que gravar algo que tinha a ver com o meu mundo, né? Por fim, eu me lembro que eu me tranquei no quarto, fechei as janelas intuitivamente, né? Fiquei em cima da cama e desenhei cada uma e fiquei Santa Maria, Pinta e Nina, Santa Maria, Pinta e Nina. E para não esquecer, eu escrevi na minha mão Santa Maria, Pinta e Nina, e fui até o colégio assim, decorando.
anterior, decorando, tanto é que até hoje a minha mão está limpa e eu não esqueci o nome das 3 caravelas. E me senti punida. Moral da história, eu criei uma verdadeira aversão à história, porque eu não compreendi. Eu tive a única certeza que eu não compreendia o que a professora falava. E eu fui aprender a gostar de história quando eu já estava jovem, quase entrando na faculdade. Aí que eu fui compreender o sentido e a importância da história. Então, esse problema da comunicação do imperativo, é muito importante que o professor seja objetivo. Eu quero isso de você. Eu quero que você decore, que você memorize o nome das 3 caravelas. Você sabe o que é uma caravela? Então, detalhar mais o conhecimento, porque como ele tem uma tendência a prestar atenção em tudo, a mente dele está saturada por estímulos que não são tão importantes. Até ele selecionar quais são os estímulos mais importantes para aquilo que aquele adulto está querendo, custa. E são vários adultos gritando, dando ordem, xingando, colocando defeito no mesmo dia. Então ele já tem uma tendência à dispersão. E ver 3 pessoas grandes falando coisas que ele não entende, fica um pouco difícil de se orientar. Então, o meu livro, na verdade, ele é um guia de sobrevivência dos hiperativos no mundo dos hipoativos. Porque para nós, até me dá conta que o problema da humanidade não veio, porque as pessoas para nós são muito paradas, são muito lentas. E a gente pensa que todo mundo é assim, acelerado, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, e não é. Então, com o tempo, você vai adaptando, você vai formatando o seu comportamento. Eu sempre me senti um pouco, como se fosse assim, um macaco, sabe o macaco? Né? Monkey, macaco numa loja de louças. Então, imagina, eu vivia derrubando, quebrando as coisas, porque... E eu até conto algumas passagens minhas. Eu gostaria de ressaltar que este livro não é uma história da minha vida. A autobiografia, ela só é importante como tela de fundo para um estudo em que eu avaliei outros casos, até mais graves e diferentes do meu. O que eu fiquei muito aliviada é que eu achava no início, como eu não conhecia e não tinha nenhuma noção de saúde, eu achava que era loucura, eu achava que pegava como meningite, então eu não tinha a menor noção. E quando eu concluí a faculdade, dentro da psiquiatria, eu descobri que o TDAH é o menor dos males. Eu fiquei tão aliviada, eu falei, então é fácil. Vamos transformar isso numa força, né? E esse é o meu trabalho. Tudo fica mais fácil quando você faz de uma doença, né, uma ferramenta. Então hoje eu consigo produzir várias coisas diferentes, eu consigo ter muitas atividades, eu me divirto muito sozinha, né? Eu pratico dança, estudo literatura, eu conheço várias pessoas, então eu consegui direcionar essa hiperatividade, essa tendência de não ficar quieta para tarefas úteis. E é justamente o que o mundo atual pede. O que o mundo atual pede? Pessoas polivalentes, pessoas que tenham avidez por coisas novas, avidez pelo novo, se chama neofilia, ou novel thinking, buscadores de novidades. São justamente os descobridores, né? Os descobridores descobriram a América, né?
fica a questão dos pais que têm filhos hiperativos? A doutora já fez alguma pesquisa nesse sentido, assim, como que é os pais? Como que os pais devem encarar essa situação? Porque não deve ser fácil, né? A primeira reação que eu acompanhei de muitos pais, principalmente dos pais homens, é um susto. É como se o filho tivesse um defeito de fabricação. Hoje, há estudos que mostram que isso, na realidade, não é um defeito de fabricação. São pessoas que têm um cérebro com um processamento diferente. Com um processamento em que, na realidade, não há um déficit de atenção. Há um excesso de atenção. A questão é que ela não consegue ter o hiperfoco, focar. Ela só tem o hiperfoco ou a atenção concentrada em tarefas que lhe interessam. E aí é que há um problema tanto na escola como em casa, porque os pais e os professores normalmente dizem assim: mas quando meu filho quer, ele faz. Mas quando ele faz algo que ele gosta, ele faz. Claro, esse é o hiperfoco. Então, capacidade a criança tem. O duro, o difícil, o desafiador é fazer tarefas que não agradam, né? E a vida adulta é uma vida de frustração. Na maior parte do tempo a gente faz coisas que não gosta. Tem que pagar conta, tem que trabalhar em dia de chuva, né? Mas o desafio da vida é esse. Se fosse tudo favorável, a vida não teria a menor graça. Então é assim que eu começo a conscientizar tanto as crianças como os pais. Voltando à questão dos pais, o meu primeiro capítulo, que eu abro o livro, como eram os imperativos na história humana. Eu já recebi mensagens de pais, principalmente pais árabes, homens, me agradecendo porque compreenderam que na realidade o filho tinha uma habilidade diferente e passaram a aceitar o filho, não mais a rejeitar o filho. Então, isso para mim foi o maior prêmio, o maior troféu que eu recebi, né? Um pai aceitar e ver o filho como um potencial diferente e que pode ser aproveitado tanto para a vida dele como para a própria família, né? Isso é muito importante porque não é uma doença propriamente dita, porque não tem como abrir o cérebro da criança e dizer aqui está uma doença, É um quadro sindrômico. Há estudos genéticos que já mapearam o DNA e há hipóteses sérias sobre isso. Geralmente os médicos, quando diagnosticam, quem pode diagnosticar? É médico e psicólogo. E o pai leva, ou a mãe leva. Se o pai ou a mãe é hiperativo, o médico e o psicólogo já tem mais de 80% de certeza de que o filho é realmente hiperativo, né? E aí a questão é o apoio afetivo. É muito importante a questão da rotina regular, né? Conscientizar a criança que ela precisa ter atenção, colocar como desafio e tentar, na medida do possível, fazer com que as tarefas que não sejam tão agradáveis tenham uma premiação a curto prazo. É muito importante o hiperativo, a criança com perfil hiperativo e o aluno ter uma gratificação quase que imediata, porque aí ele estimula o motivo e faz de novo. Então, colocar como desafio: será que você vai conseguir dessa vez? Eu consegui. Será que você consegue? Uma competição positiva, né? E até divertida, ele vai entender muito mais. Agora, quando coloca como obrigação e é na base do grito, do xingamento, não há motivação que se sustente, a menos que seja a única forma da pessoa sobreviver naquele meio. Aí a gente está falando de lares muito desestruturados, o que é um problema muito maior e muito mais grave que a própria criatividade. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Sim. Viu que ela é imperativa.
Pode falar. Quando eu publiquei o meu livro, logo imediatamente eu fui para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos eu ia para Portugal, né? E quando eu passei pelo 11 de setembro, e a gente sabia, eu e meu esposo, saindo de Miami para Nova York no dia 10 de setembro de 2001, eu não tinha visto meu livro publicado ainda. Ele tinha sido impresso no Brasil e já estava a caminho de Portugal, porque o primeiro lançamento do meu livro foi em Portugal. Foi na cidade do Porto, e depois em Lisboa foi na FENAC, no Shopping Amoreiras. Também isso é um carinho especial que eu tenho, né, com este país lindo, maravilhoso, né, porque foi o primeiro lugar que eu lancei, o primeiro ambiente que eu lancei meu livro. E no dia 10 de setembro, quando o avião ficou naquela operação zigue-zague, vai, não vai, porque a gente era para ter saído às 3 e saímos às 19 horas, e chegamos em Nova York às 19 horas, o avião em cima sacudia demais, tinha muita turbulência. E aí eu pensei assim comigo, eu posso morrer, porque eu já escrevi meu livro. Mas eu não tinha a menor noção do terrorismo, né? E no dia seguinte teve a tragédia. E eu pensei, puxa, mas até que eu não errei muito, né? Então, quando eu cheguei em Portugal, finalmente, eu cheguei muito feliz, porque, em primeiro lugar, eu estava viva, né? Em segundo lugar, porque eu pude lançar o livro, né? E eu não tinha visto ainda ele impresso. Então, meu bebê, né? A gente fala que o livro é um filho. Nasceu em Portugal. Em Portugal. E aí eu me senti super feliz, assim. E foi muito engraçado, porque eu fiquei bem no centro de Lisboa e fui comprar jornal para saber mais a respeito do 11 de setembro, que ainda estava naquelas questões de busca. Já fazia uma semana do atentado, e um senhor de uma banca de jornal leu uma manchete dizendo assim: os Estados Unidos contam com o apoio de Portugal na luta contra o terrorismo. E esse senhor leu essa manchete e começou a rir. E eu achei muito engraçada a risada dele. E aí ele falou assim: mas como que Portugal vai ajudar contra o terrorismo? Primeiro, o que Portugal tem a ver com isso, né? Convenhamos, né? Aí ele disse assim: só se for com as caravelas. Aí eu não pude ficar na boca para explicar, né? Isso aí, tive que sair, comprar jornal em outro lugar, porque eu não parava de rir. Esse é o problema da impulsividade. Quando a gente vai contar uma piada, eu não posso contar piada, gente, porque eu começo a rir antes de contar, e as pessoas riem, dão minha risada, mas eu não consigo terminar de contar. Então, tem várias coisas, assim, que geralmente, uma das dicas, né? Como é que é o hiperativo? O hiperativo, ele é atrapalhado, ele faz as coisas por desatenção, ele acaba sendo engraçado. Então, essa questão do estigma, né? Que é o desajeitado e tudo mais, isso é um exagero muito grande, ele acaba virando o bode expiatório da situação, né? Essa é a minha luta. Não é tão ruim e pode ser até divertido conviver com o imperativo, né? Agora a pergunta. Só um minuto que vai dar um... Qual é a relação dos hiperativos com os seus pais? Quer as crianças, quer o adulto? Graças. Estamos a perguntar qual a relação dos hiperativos com os adultos, com os pais, quer crianças, quer adultos. A relação é de muita incompreensão. As crianças, elas têm, pela própria natureza da criança, ela é egocêntrica, ela pensa que o mundo gira em torno dela. Até certo ponto gira mesmo, né? O mundo dos pais, pelo menos.
Aí é que entra uma rotina estruturada, fica mais fácil a comunicação, porque aquele dela está dividida em várias coisas, e a maioria não tem tanta importância. Aliás, a maioria não é importante. Eu vou citar um exemplo, e isso é uma luta constante. Eu luto diariamente com a hiperatividade. Eu estava escrevendo um artigo para a faculdade, aí fechei a cortina, fechei a janela por causa do barulho dos ônibus, e eu gosto de colocar uma música clássica porque me ajuda a me concentrar mais. Aí coloquei uma música clássica bem baixinha, mas botei baixinha demais, esqueci, não liguei, estava tão preocupada em terminar que acabou, que a música acabou e eu não tinha percebido. Aí de repente eu ouço um barulho diferente. Pá! Quando eu vi, eu já estava virada para trás. Sabe o que era, gente? Vê se isso é importante. Era uma mosca que havia pousado numa folha de jornal. O que isso é importante para o meu trabalho? Mas vê, quebrou o fluxo do meu pensamento. Até eu voltar de novo, porque eu fiquei indignada em ter que prestar atenção para isso. O cérebro do hiperativo, ele está ligado em tudo que acontece em torno dele. É como se fosse um cérebro de gato. O cachorro, ele é mais focado no osso. E ele fica pensando naquele osso e tudo que for parecido com o osso ele vai. Mas o gato não, o gato é um caçador. Ele fica num ambiente mais alto e ele parece cochilar. Mas quando tem um barulho diferente, ele já arregala o olho, já fica pronto. Ele está sempre numa posição de ataque. Ele não dá moleza, né? Porque ele é um caçador, ele não é a caça. Então, eu vejo os hiperativos como um comportamento de gato. As escolas são escolas, com todo respeito, né, usando uma linguagem metafórica, voltada para a didática do cachorrês. É a lógica do cachorrês, que é muito diferente da lógica do gatês, né? O gato, ele pula, ele salta, ele escala. O cachorro não, o cachorro só cavoca, vai para lá, vai para cá. É completamente diferente. Até o gato saber que ele é gato numa escola de cachorro, custa. Então ele é deficiente? Não, ele tem uma habilidade a mais, ele pula. Me lembra muito aqueles quadrinhos do Garfield e daquele cachorro dele lá, que depois, eu sempre esqueço o nome, mas enfim, é o Garfield e o cachorro que o dono comprou, né? É aquele conflito ali. Então, só que a maior parte dos alunos são cachorrinhos, né? E alguns são gatos. Então, aí está a dificuldade do professor de achar uma didática que agrade gatos e cachorros, né? Como gregos e troianos, gatos e cachorros. Eu sempre digo, o professor tem que ter o plano A e o plano B e o plano C. O A para os desatentos, o B para os hiperativos. Tem que ser algo divertido que faça com que eles foquem em atenção. E o C para os superdotados, que terminam rápido a lição e ficam com tempo de sobra para bagunçar. Então, geralmente, eu coloco esses alunos como assistentes. O hiperativo ajuda o desatento, que diverte o hiperativo. Vocês entenderam? O impulsivo, que geralmente é o superdotado, ajuda o desatento, e os dois divertem ou terminam a lição do hiperativo. É um trabalho integrado, um trabalho de equipe. Me lembra muito a didática da escola da Ponte, que teve muito estudo aqui no Brasil. Eu não sei como anda, porque agora eu estou numa outra área, mas me lembra muito isso. Autonomia, responsabilidade